Esse canal é porque você caiu na química. Muitíssimo prazer, galera. Meu nome é Alberto e vamos resolver aí mais uma questão de concurso. Vou tentar começar a resolver algumas questões de concurso aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, me dá aquela força aí para eu ter mais inscritos, resolver mais questões e falar mais de química aí pra galera, tá? Essa questão aí é uma questão que caiu no concurso de perito da Politec no ano de 2022. Tá lá no site do Que Concurso e vamos começar a ler o enunciado. As estruturas a seguir representam dois carboidratos biologicamente importantes, a melecitose, então essa daqui é a melecitose, representada em A, presente na seiva de algumas plantas, atuando como agente atrativo de insetos, como formigas e abelhas, e o ácido hialurônico, representado em B, presente na matriz extracelular de organismos vivos, onde possui a função estrutural. Então, é uma questão sobre carboidratos. A gente já vê que estão desenhados aqui carboidratos. Vou falar sobre esse tipo de desenho que eles fizeram aí. E a gente corrige essas questões aí, tá? Sobre os carboidratos representados, marque a alternativa correta. Gente, sempre que for fazer questão de concurso, toma cuidado com esses indicativos aqui, porque às vezes eles pedem a errada. Nesse caso, eles estão pedindo a correta, então tá tudo bem. É só você procurar qual que é a afirmativa que está correta, né? Às vezes eles têm mania de pedir qual é a afirmativa incorreta, então sempre presta atenção nesse enunciado para não errar essa bobeira na sua prova de concurso aí, tá bom? Então vamos lá, a melecitose, então a gente está falando primeiro sobre a molécula A aí, é um oligosacarídeo redutor solúvel em água formado por duas ligações glicosídicas. Vários pontos para saber. Oligosacarídeo, amores, é de 2 a 10 açúcares, de 2 a 10. Aqui a gente vê uma, duas, três estruturas aqui, né? Então ele é sim um oligosacarídeo. Acima de 10 a gente chama de polissacarídeo. Às vezes o de 2 é chamado de disacarídeo, né? E quando é 1 a gente chama de monossacarídeo, tá? Monossacarídeo. Não chama um de oligo, de 2 a 10 a gente chama de oligo. Não chama um de oligo porque oligo é de vários, tá? Igual oligarquia, várias pessoas mandam aí. Oligo é de vários. Poli também é de vários, mas poli vai ser de uma quantidade maior, tá? Não chama um de oligo. De 2 a 10 é oligosacarídeos. Então, por enquanto aqui tá certo. Redutor, aí a gente vai ter que ver agora esse pontinho aí, tá? Açúcares redutores. Deixa eu explicar um ponto sobre açúcares redutores. Eu já vou vir aqui numa página aqui, deixa eu até dar uma diminuída aqui, ó, para explicar o que são açúcares redutores. Galera, quando a gente tem um açúcar, eu vou desenhar aqui uma glicose aqui, ó. Vou desenhar uma glicose, tá? 3, 4, 5, CH2OH. Vou colocar aqui, ó, o OH para cá. Eu já sei a glicose de cor, que eu já dou umas aulinhas de bioquímica. Vou desenhar ela meio esgarranchada, mas é só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. A glicose é essa molécula aqui, ó. Esse polissacarídeo não, esse monossacarídeo, né? Esse carboidrato aqui. Esse carboidrato formado por 6 carbonos, eu vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quando a gente tem isso, essa é uma representação que a gente coloca chamada de Fischer. Fischer, lembra de peixe, tá? Fischer, eu lembro de fish, de peixe, que parece uma espinha de peixe, aquela representação que fica assim, ó, de carboidrato. Quando a gente tem essa representação aqui de cima, essa representação aqui, ela é a representação de Haworth, que chama Haworth. Tudo bem? E são representações de açúcares aí. Por quê? Porque os açúcares, na nossa célula, eles estão ciclizados, eles estão nessa forma aqui da projeção de Haworth, mas assim a gente visualiza ele melhor, né? Tanto a posição dos hidroxilas, onde que eles estão, e como que a gente transforma um e outro. Quando a gente vai transformar isso daí, esse último oxigênio aqui, ó, ele interage com aquele carbono lá de cima, tá? Para formar uma ligação. E aí forma esse açúcarzinho que a gente vai ver, que vai ficar com essa estrutura aí. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Vai formar essa estrutura que vai ficar aqui, ó. Tá? Vou colocar até assim, ó. Vou numerar 1, 2, 3, 4, 5 e aqui vai estar 6. O 6, ó. O 6 é o CH2OH. CH2OH. Aqui é esse carbono 1 que ele vai estar ligado agora num OH e no H. Esse oxigênio ele vira um OH, ele se transforma num OH, ele ganha a hidroxila desse oxigênio aqui, essa hidroxila.
Esse oxigênio eu vou pintar de preto, ele tá aqui, ó. Tudo bem? 1, 2, aí no 2 a gente tem o OH para baixo, aí faz assim, ó, para baixo, o OH se estiver para a esquerda tá para cima, para a direita tá para baixo. Tem aí um videozinho meu falando sobre como é que a gente faz essas representações e como é que a gente liga esses açúcares aí. O que é importante? O importante é esse carbono aqui, ó, esse carbono dessa carbonila. Quando ele está assim, ele está no formato de M-acetal, que a gente chama, M-acetal. Essa forma de M-acetal é a forma que ele está fazendo essas 4 ligações, né? Essas 4 ligações é um carbono M-acetal. E quando ele está livre, olha como é que eu escrevi livre, deixa eu escrever livre de novo. Quando ele está livre, esse açúcar ele é então redutor. Ele é capaz de ele é capaz de reduzir alguns íons metálicos lá, né? Ele é capaz de doar elétrons para alguns íons metálicos. Então, quando ele está livre, como assim quando ele está livre? Se ele estiver fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo de um não livre, se ele estiver usando essa ligação com outro açúcar que seja lá, ele não vai estar livre, tudo bem? Então, esse carbono do M-acetal, ele tem que estar livre. Então, é só a gente procurar o que aqui? Quando a gente vem nessa representação, a gente tem que procurar, então, se ele tem esses açúcares livres aqui nessa estrutura. Então, vamos marcar quem são esses açúcares, quem são esses carbonos. Olha ele aqui, ó. De 6 é fácil de ver. O de 7 é mais difícil de ver, mas tem um pulo de gato. O de 7 não, né? O carbono de 6, quando tem um anel de 5, assim, um anel de 5 átomos, é porque em vez do carbono de uma glicose, por exemplo, ele ciclizou uma frutose. 4, 5, 6, CH2OH. Então, ele cicliza uma frutose CH2OH. Você vê que quando fechar esse aqui, ó, quando fechar, vamos supor que a gente numerou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente fechar, quando atacar ali, vai ficar um anel de 1, 2, 3, 4, 5 membros. Então, quando há esse ataque, né, em cetonas, em açúcares que vêm de cetonas, as cetoses que chamam, isso aqui é uma cetose. Os açúcares que vêm de cetona, aqui nesse caso aqui são de aldoses. Quando vem desse caso, aí você vai ter essa representação. É mais difícil um pouco você reconhecer qual que é o carbono, qual que é esse carbono, porque você tem que reconhecer, na verdade, aonde que ele está, esse carbono, para você saber se ele está preso ou se ele está livre. Tudo bem? E esse carbono, repara que ele está ligado a dois carbonos, tudo bem? E ele está ligado no oxigênio e ainda vai estar ligado no outro oxigênio. Então, ó, vamos fazer as contas aqui. Eu vou até mudar a cor aqui, eu vou pegar de verdinho aqui, ó. Vamos supor, não peguei de verde, mas vamos fazer aqui, ó. Ele está ligado neste carbono, ele está ligado neste carbono, ele está ligado no oxigênio e ele vai estar ligado no outro oxigênio que vai fazer a ligação. Se você olhar e ficar na dúvida, por quê? Porque a molécula é simétrica, você vai olhar, ó, ele está ligado em um carbono, deixa eu apagar isso aqui porque a gente não está vendo, vai estar ligado no oxigênio e no outro oxigênio aqui. Tá vendo que este daqui é o carbono 2? Quem é o carbono 1? O carbono 1 é esse. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 6 está onde? O 6 está aqui, ó. O 6 aqui. Tudo bem? Então, não há... Tá vendo que todos os carbonos, quando a gente grifa aqui, ó, esse e esse, todos eles não estão livres, todos eles estão pretinhos lá. Então, não há carbono livre e esse açúcar não vai ser redutor, tudo bem? E disacarídeos são não redutores. Depende, tá? Depende. O que tem que ter para ser redutor? Para ser redutor, você tem que lembrar disso. Redutor tem que ter o M-acetal livre. Se tiver isso, amor, acabou, tá bom? Tem que ter o M-acetal livre. Então, essa primeira está errada por causa disso daí. Duas ligações glicosídicas do tipo alfa. Só para a gente completar aqui, ó. Quando a gente fala ligação glicosídica, a ligação glicosídica vai ser a ligação entre os açúcares. E aí o açúcar, quando você faz, vou até aproveitar a minha molequinha lá de baixo, lá, ó. Essa molequinha aqui que a gente desenhou. Quando a gente desenha aqui, ó,
essa ligação glicosídica, que o açúcar ele está desenhado, você vai ter duas posições. Você tem a posição alfa para baixo e a posição beta para cima ali. A posição alfa para baixo e a posição beta para cima. Alfa para baixo, beta para cima. Eu sempre lembro assim, ó, eu lembro para meus alunos assim, ó, vai subindo no alfabeto de baixo para cima. Então, alfa é para baixo e beta é para cima. Se você olhar aqui, ó, tá para baixo, tá vendo que tá para baixo e aqui tá para baixo. Então, todas essas daqui são ligações do tipo alfa aqui, tá? Tudo bem? Então, formado por duas ligações do tipo alfa, as ligações do tipo alfa são essas e essa daqui. Essa daqui eu estava até na dúvida se é alfa ou beta, porque o carbono está virado ao contrário. Eu estou com a impressão de que é beta, mas dá uma conferida. Mas pelo menos tem duas ligações, mas já está falso aqui, tá bom? Só lembra dessa questão. Então, letra A é errada por causa desse ponto aí. Letra B, ambas as moléculas apresentam ao menos uma ligação glicosídica do tipo alfa 1,3 em sua estrutura. Como a gente já falou desse aqui, esse aqui apresenta a ligação alfa. Agora olha aqui, ó, o ácido hialurônico. Quando a gente fala do ácido hialurônico, deixa eu apagar para não ficar muito suja a tela. O ácido hialurônico, se ligando aqui, repara que ele está numa representação também ciclizada. E aqui está o carbono do acetal aqui, né? O M-acetal. Ele tem duas posições, ou ele fica para cá ou ele fica para cá. Para cá é alfa, para cá para cima é beta. Então, essa ligação que a gente está vendo aqui é uma ligação do tipo beta, o quê? Ó, 1, e aqui tem 1, 2, 3. Essa ligação é beta, porque está para cima, beta, 1, 3. O 1 do carbono, o 1 desse açúcar, está ligado no 3 daquele outro açúcar ali. Então, eles não têm... A molécula do ácido hialurônico não tem ao menos uma ligação. O ácido hialurônico não tem. Então, essa questão aqui também está errada por causa disso daí. O ácido hialurônico é um disacarídeo redutor, enquanto a melecitose é um trissacarídeo não redutor. A melecitose a gente viu que é um trissacarídeo não redutor. O ácido hialurônico é um disacarídeo? Para começar, já está errado. Por quê? Porque aqui a gente tem essa representação que tem essas chaves aqui, ó. Essas chaves... como uma estrutura e um N, esse N é uma representação de polímeros. Ela quer dizer o quê? Que essa unidade monomérica aqui, né? Essa unidade monomérica formada por dois açúcares, ela se repete N vezes, ela se repete espacialmente. Então, se a gente chamasse aqui, ó, esse açúcar de 1 e 2, você ia ter a estrutura assim, ó, do ácido hialurônico. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... ela ia se repetindo ad infinito. Então, ele não é um disacarídeo. Ele seria um disacarídeo se fosse só essas duas estruturas de açúcar sem mais nada, mas como tem esse N, ele é um polissacarídeo. Ele tem mais de 10, ele é um polímero de sacarídeo. Então, ele não é um disacarídeo. E a questão de ser redutor, aí você tem que ver o alfa dele, o carbono dele aqui não está preso? Está preso. O próximo não vai estar preso? Vai estar preso. O próximo não vai estar preso? Vai estar preso. Então, todos vão acabar ficando presos ali. Só na última pontinha de uma estrutura gigantesca que você vai ter um único carbono que vai estar livre lá. Um carbono, né? O M-acetal que vai estar na forma livre, né? Vai estar ligado ali ao oxigênio, ao restante da cadeia, que ele vai estar livre lá, mas só que ele é tão insignificante perto do tamanho da molécula que esse açúcar ele também não vai ser redutor. Então essa questão aí está errada por essa questão, mas principalmente você matava nesse disacarídeo aqui, isso aqui dói a vista de ver. Tudo bem? Questão de letra D aí, o ácido hialurônico é um heteropolissacarídeo. Beleza, heteropolissacarídeo, porque ele tem dois açúcares diferentes, se você ver aqui, né? Ele tem um açúcar que tem um grupo ácido, isso aqui é um ácido carboxílico, ele tem essa outra parte aqui, ó, essa outra parte que tem uma amida. Esse açúcar 1 é diferente desse açúcar 2 aqui, então ele é um heteropolissacarídeo, poli, porque a gente viu que essa estrutura se repete, e hétero porque é diferente, né? 1, 2, 1, 2, fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, se ele fosse um polissacarídeo assim, ia ser estrutura repetida. Por exemplo, o amido lá, né? O amido é um exemplo de um polissacarídeo que não é uma estrutura diferente da outra, são só glicoses juntas umas das outras ali, tudo bem? Então essa parte aqui tá certa. Solúvel em água, ficaria na dúvida, porque eu não sei se ele é solúvel em não água. Formado por ligações glicosídicas do tipo beta 1,3, a gente explicou, isso daí também falou, né? Beta 1,3 aqui, ó, tá para cima,
é beta e é 1 nesse daqui, 1, 2, 3, então aqui é ligação beta 3, essa questão, essa parte da questão também já está parecendo bastante correta, só ficaria na dúvida de solúvel em água, sempre tem isso em concurso, tá, galera? Cuidado, deixa marcadinho o solúvel em água, para você já deixar assim, ó, essa questão está bela, pode ser que ela seja certa. Vamos só ver a próxima para ver lá, ó. Os carboidratos representados acima são oligosacarídeos, não redutores, igual a gente falou, insolúveis em água. Como que você mata insolúvel em água? Olha aqui a estrutura da melecitose, e o avaliador ele já deixa de propósito aqui a estrutura da melecitose, nesse caso, ela é uma estrutura hidratada. Essa representação dessa molécula de água aqui é que ela é hidratada. Então a melecitose é uma molécula de açúcar, é um açúcar com 3, né, unidades de açúcar aí, um oligosacarídeo hidratada. Tudo bem? Se ela é hidratada, então ela é solúvel em água. Então essa parte aqui estaria errada, essa questão estaria errada. E a questão para você marcar como certa seria a opção D aí. A opção D é a única opção correta, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí a resolução dessa questão, né? Questão bonita falando sobre açúcares, vários pontos aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no Caiu na Química. Muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui. Um abraço e fui, valeu!